Olá, seja bem-vindo ao Café com Propósito Devocional. Esse é o nosso devocional de leitura diária da Palavra de Deus. Aqui nesse canal, nós seguimos o livro devocional Café com Deus Pai, do autor Júnior Rostirola. Eu te convido então a abrir a palavra em Êxodo, capítulo 4, versículos 10 e 11, e assim diz a palavra. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Não sou eu, o Senhor? Esse episódio aqui de Moisés, conversando com Deus, ele é bem conhecido. Ali Moisés, ele declara a sua insegurança na questão de estar capacitado para falar. Porque o chamado de Moisés era para tirar o povo de Israel que estava no Egito. Então ele teria que falar ali para todas aquelas pessoas, para toda aquela multidão. E ele mostrou muita insegurança em falar para muitas pessoas, para uma multidão. Ali dá a impressão até que Deus tinha errado, no chamado de Moisés, mas Deus, como soberano, como nosso Pai, Ele conhece todas as nossas limitações. Então, muitas vezes, como Moisés, nós também nos sentimos incapacitados para exercer algo, uma missão para a qual nós fomos chamados por Deus. Para exercer um propósito, nós ficamos paralisados pelas nossas inseguranças. Aqui a insegurança de Moisés era o falar em público, era o falar. Ele falava, eu não falo bem. Tem até historiadores que sugerem que Moisés era gago, mas ali estava o chamado de Moisés. E nós também temos o nosso chamado, temos a nossa missão, o nosso propósito. E muitas vezes nós vamos nos sentir exatamente dessa forma, como Moisés se sentiu. Então, nessa hora, nós devemos mostrar as nossas vulnerabilidades, os nossos medos diante de Deus, mas não devemos deixar Ele nos paralisar. Aqui o autor, o Júnior Rostirola, ele conta a experiência dele sobre a timidez que ele tinha. Eu fui criado num ambiente onde eu tinha que ficar em silêncio. Então eu tinha realmente muita timidez e muita dificuldade de falar com as pessoas, falar em público. Inclusive, o título do devocional de hoje é Vencendo a Timidez. E ali, o autor aqui do Café com Deus Pai, ele venceu a timidez e ele falou, nossa, ele nos chamou até a reflexão, se eu não tivesse aceitado o meu chamado e vencido a minha timidez, quantas pessoas eu teria deixado de proclamar e de falar sobre o reino de Deus, a palavra de Deus. Nós também temos nossas limitações que às vezes nos deixam paralisados, mas hoje o convite é, ore ao Senhor, peça ao Senhor para que tire de você toda a timidez, todo o medo, toda a insegurança e que você possa cumprir aquilo que está determinado, que está nos sonhos de Deus. Aqui tem uma frase, que é a frase do devocional de hoje, que é: quem crê em Deus não se limita às coisas pequenas desta vida. E a palavra-chave de hoje é capacitado. É o que nós estamos por Deus. Embora muitas vezes nós fiquemos inseguros, isso é normal, mas nós devemos lembrar, nós temos a capacitação não humana, mas é uma capacitação que vem de um propósito de Deus para as nossas vidas. E nós não podemos nos deixar ficar paralisados e deixar de cumprir a nossa missão, o nosso chamado. Aqui no último parágrafo do devocional está escrito assim: saia da zona de conforto e confie, porque se Deus escolheu você para determinada missão e o chamou, Ele o capacitará. Não permita que a timidez o paralise. Enfrente seus medos, porque você não está sozinho. Hoje Deus o chama para além das suas limitações. Glória a Deus por isso. Vamos ter um tempo
Tirar um tempo desse dia para pensar o que nos tem paralisado. Orar ao Senhor, pedir que o Senhor retire isso das nossas mentes, das nossas vidas e possamos seguir os planos de Deus. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, deixa aqui o seu like, ativa o sininho para notificações. Amanhã, se Deus quiser, eu volto com mais um Café com Propósito Devocional.